Bom, gente, primeiro, boa tarde. Boa tarde. Quero agradecer em nome da Casa do Vovô por todos estarem aqui. A Ana Paula organizou esse evento, uma roda, para a gente poder falar de um assunto tão importante que é a dependência química do álcool e drogas. Segundo dados de 2023, o aumento abusivo do álcool com a prevalência da população subiu em torno de 18%. E a gente percebe que esse número teve um aumento principalmente entre as mulheres. Então essa roda de conversa, podemos chamar assim, né? Professor ou doutor Daniel? Só Daniel. Daniel, é uma roda de conversa para a gente sensibilizar sobre o uso abusivo de álcool e drogas. O Daniel, ele é assistente social, ele é do CAPS 3, então a gente espera que vocês aprendam um pouco aqui que é essas substâncias químicas, o que causa no organismo, o que acaba prejudicando a nossa vida. Então quero agradecer, Daniel, a sua presença aqui com a gente. Em nome de toda a diretoria da Casa do Vovô, obrigado pelo convite, por estar aqui com a gente. E boa roda de conversa para vocês, tá bom? Obrigado, Ana Paula, obrigado por também organizar aqui. Essa roda, ela entra na nossa educação continuada, que é uma das obrigações que a instituição tem por vocês. Então espero que todos vocês aproveitem esse bate-papo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeiro agradecer a presença de todos e todas, evidentemente, agradecer a Ana Paula pelo convite. Eu sou Daniel, eu sou assistente social, aqui em Ribeirão eu trabalho no CAPS 3, Centro de Atenção Psicossocial, equipamento da Política Nacional de Saúde. Então tem CAPS em vários lugares do Brasil. Esse CAPS no qual eu trabalho, ele é um pouco diferente de outros que tem em Ribeirão, porque é um serviço 24 horas, 7 dias por semana e atende todo esse território oeste da região de saúde. E eu trabalho também no CAPS AD, em Sertãozinho, lá um CAPS que tem como objeto de cuidado o sofrimento de pessoas que desenvolveram transtorno de dependência por uso de álcool e outras drogas, né? Então eu trabalho com essa demanda, com esse objeto, vai fazer 15 anos que eu trabalho com álcool e drogas. Então a ideia, mais do que a ideia de fato é uma roda de conversa para a gente tentar refletir um pouco sobre o que é isso que chamam de dependência, né? A gente tentar colocar elementos que compõem a dependência um pouco em movimento para refletir sobre o nosso dia a dia, né? Quero deixá-los extremamente à vontade para interromper, perguntar, para a gente de fato poder bater um papo sobre isso. Tá? Eu não sei se, eu acho que dá, né, para a gente fazer só uma apresentação rápida, se vocês puderem, quiserem, me falar só o nome e qual que é a função que desenvolve aqui na Casa do Vovô, só para eu saber mais ou menos com quem eu estou falando. Pode ser? Pode ser? Começa daqui? Mauribete, auxiliar. Auxiliar de formação. Renata, trabalha no empresa. Isabelle, trabalha no empresa. Rodrigo, auxiliar. Rodrigo, auxiliar. Márcia, limpeza. Camareiro. O Washington, camareiro também. Minhas amigas, auxiliar. Joyce, auxiliar. Charlotte, deixa eu trabalhar na cozinha, auxiliar. Ana Cláudia, na cozinha, auxiliar. Sueli, na cozinha, auxiliar. Ana Paula, sou enfermeira. Pode chamar. Amanda, recepcionista. Leonice, auxiliar. Jana, auxiliar de enfermagem. Emanuela, auxiliar de enfermagem. Manu, porque a Emanuela não fala. Sou a Leila, sou auxiliar de enfermagem. Juliana, auxiliar de enfermagem. Sou a Bruna, auxiliar de enfermagem. Leite, auxiliar. Rosimeira, auxiliar. Areta, auxiliar. Lucimar, auxiliar. Carolina, auxiliar. João, auxiliar na cozinha. Marcos, cozinheiro. Certo. Nossa, tem bastante auxiliar, hein? Também a demanda que tem aqui, né? Eu conheço pouco aqui da Casa do Vovô, mas já vim aqui algumas vezes, né? E imagino o tamanho do trabalho de vocês aí. Então, vou tentar ser o mais objetivo possível, porque além de ser um tema que eu gosto muito, eu costumo ser um prolixo, assim, eu costumo falar muito, tá? Então,
de novo, fiquem à vontade para perguntar. Mas eu vou já iniciar a nossa conversa trazendo uma pergunta, né? Quando a gente fala de transtorno de dependência de álcool e droga, talvez uma grande questão inicial é tentar pensar isso na maneira como se apresenta no mundo contemporâneo. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente parar para pensar, desde que o homem é homem, desde que tem ser humano na Terra, sempre existiu drogas, né? Nós nunca vivemos nenhum modelo de sociedade sem droga e provavelmente nós não vamos ter esse modelo de sociedade sem droga. Se pegar, por exemplo, uma passagem bíblica, tem lá a passagem de Noé com os filhos. Nós vamos encontrar, por exemplo, na mitologia grega, o Dionísio, o deus do vinho, o Baco na mitologia também. Então nós vamos perceber que álcool e droga sempre existiu. Nós estamos falando da terceira maior indústria do planeta, né? Nós temos a indústria do petróleo, a indústria bélica, do armamento, e a indústria da droga, né? Então, nós estamos falando de algo que tem uma penetração socioeconômica bastante importante na nossa sociedade. Então, colocar esse elemento para pensar que provavelmente nós não vamos ter uma sociedade sem droga, uma outra questão que se coloca para a gente é a maneira como se usa a droga no mundo contemporâneo. Qual a relação que cada pessoa desenvolve com o álcool e com a droga? O que a gente sabe é que a grande maioria das pessoas vão ter contato com álcool ou qualquer outra droga ao longo da vida e não vão ter muito problema com isso. Porque a gente sabe que a grande maioria, estima-se que 80% da população adulta no mundo faz uso de álcool. Ou seja, uma grande massa da população faz uso de álcool. Uma parte muito pequena dessa população vai desenvolver transtorno de dependência. O que a gente tem de garantia é que só não se torna dependente quem usa. A partir do momento que inicia a experiência com álcool e droga, há a possibilidade de todo mundo se tornar dependente, mas nem todo mundo vai se tornar dependente. E das pessoas que vão desenvolver alguma dependência, algumas vão precisar se inscrever em tratamento, algumas vão se manter em tratamento, e é um pouco disso que eu quero conversar com vocês. Mas quando a gente está falando de dependência, o que vocês acham que é esse raio da dependência? Dependência é uma doença? É uma questão de caráter? Como que vocês veem isso? Doença. Todo mundo concorda? Tá se tornando uma doença, que a pessoa vai beber, ficando dependente, né? Se torna uma doença bem forte, difícil. Dependência quando fica tipo assim, uma necessidade do corpo em ter aquilo. Então, tem gente mesmo que eu tenho tios que são super dependentes, eles ficam tremendo como não sabem. Isso. E aí isso é uma doença ou o que é? Na sua opinião? Eu acho que sim. O que caracteriza normalmente uma doença? Né? A doença ela tem por característica um conjunto de sintomas com uma terapêutica programada e com um resultado mais ou menos imaginado estabelecido, né? Então, se a gente for trazer, sei lá, uma doença orgânica, problema vascular, você tem uma terapêutica programada. Bom, vocês vivenciam isso todo dia aqui na casa do vovô, provavelmente. O câncer é uma doença? Câncer é uma doença. Diabetes é uma doença? Diabetes é uma doença. Eu escolho ter câncer? Eu escolho ter diabetes? Escolhe? Eu escolho o que eu como, não escolho ter a diabetes. É mais ou menos isso. Eu tenho comer rápido desenvolver uma doença. Mas às vezes você nasce resistente à insulina. Então, eu posso desenvolver um comportamento que me torna mais suscetível, pode ter um fator hereditário, mas que isso por si só não garante. Eu posso ter um comportamento que me torna mais suscetível à doença, mas eu não consigo decidir se tenho ou não tenho a doença. Entende? Então, quando nós estamos falando de doença, a doença escapa totalmente ao nosso controle. Certo?
Se escapa ou não escapa do Porque controle? se você tiver uma alimentação correta, mesmo que você tenha tudo para ter, você não vai ter. Mas aí você Será? Você já Diabetes? nasce, você tem genética. Você escolheu ter uma alimentação Eu correta. já conheço gente que foi diagnosticado de diabetes tipo 2 e não tem mais. Mas teve. Mas tem a genética da Circular, mas era a alimentação Não, correta. eu estou problematizando, e aí eu acho que a gente precisa rivalizar. Não, eu entendi a sua perspectiva. Eu estou problematizando a partir da doença, porque quando a gente fala que o transtorno de dependência de álcool e drogas é um transtorno, porque ele passa fundamentalmente pelo campo da escolha. Passa fundamentalmente pelo campo da escolha. Ou seja, quando a gente o classifica, ou entende, ou nomeia como sendo um transtorno, nós estamos falando de algo que vai passar de uma maneira ou de outra pelo campo da escolha. Não vai entrar um quilo de cocaína no nariz de ninguém se não for uma escolha. Não vai entrar um gole de cachaça, de cerveja na boca de ninguém se não tiver uma escolha. Uma pedra no cachimbo de crack se não tiver uma escolha. Então, o transtorno de dependência passa sobretudo pela escolha. Então, quando nós estamos falando de transtorno de dependência de álcool e droga, nós também estamos falando de um transtorno do desejo, de um transtorno do hábito, de um transtorno da escolha. Então, aqui tem um ponto. E há várias maneiras da gente olhar para esse fenômeno uma vez que ele se apresenta. Eu posso olhar com um caráter de doença que tem um viés que olha dessa forma, portanto, dentro de uma perspectiva biológica, né, que normalmente é uma pegada mais médico-centrada, ou seja, a proposta é a abstenção de álcool e drogas, e aí, como se isso tivesse um fator hereditário ou que necessariamente uma causa orgânica que define porque umas pessoas se tornam dependentes e outras não. Uma outra forma de olhar para esse fenômeno, o fenômeno da dependência, é a partir de uma perspectiva moral, moralizante, ou seja, um desvio de caráter, que aí a proposta também passa a ser uma proposta de abstenção. Bastaria ter uma reforma íntima, uma reforma do caráter, que a pessoa estaria curada. Isso é uma outra forma de olhar, e nós vamos ver isso em diversas abordagens que tem esse viés religioso, por exemplo. A maneira como eu olho esse fenômeno e o que é orientado pela política pública é a partir de um olhar psicossocial, por isso que é um centro de atenção psicossocial. Porque a gente entende que o transtorno da dependência de álcool e droga ele tem uma faceta que é biológica, né, algo que o organismo desenvolve e a gente vai conseguir falar um pouco sobre isso. Tem uma faceta psicológica, que é a maneira como cada pessoa desenvolve uma relação com o álcool e com a droga e simboliza essa forma de ser no mundo, e tem uma faceta social, né, a maneira como isso vai nos atravessando em nossas relações sociais. Tudo bem até aqui? Quando eu estou trazendo essa perspectiva, eu fico imaginando assim, um exemplo para a gente pensar. Todos nós aqui estamos sentados em cadeira, certo? Se sair uma briga aqui agora, essa cadeira vira uma arma na hora, mas ela continua sendo cadeira. Então nós vamos ver que tem pessoas que vão passar a vida tomando um goró de vez em quando e não vão ter muito problema com isso. Tem pessoas que vão passar a vida, muitas vezes dando um tiro de vez em quando e não vão ter muito problema com isso. Tem pessoas que vão usar droga ou álcool durante uma parte da vida e vão ter problemas terríveis em relação a isso. Porque não tem uma estrela na cabeça, não vai dar para saber. Então o que eu vou tentar trazer para a gente pensar um pouco, para cada um a partir de si, para quem faz uso, ou conhece quem faz uso, ou gosta do tema, colocar isso um pouco em movimento para refletir sobre a própria maneira como se relaciona. Porque eu acho que todo mundo aqui entende que a droga em si não é nem boa nem ruim. Né? Vamos lá, açúcar é droga. Se a gente pensar, em torno de 180 mil pessoas morrem por ano por conta do açúcar de refrigerante. É uma droga. E é açúcar. Café é droga, uma droga estimulante. Minha sogra, quando ela vai viajar, ela leva a garrafa de café dela porque ela tem medo de faltar café, porque ela sabe que se ela ficar sem café, ela vai ter dor de cabeça. Só que provavelmente minha sogra não vai vender uma bateria de carro para comprar café.
Entende? Então, esses são alguns elementos que não basta explicar que é droga, porque vai precisar de um sujeito nessa ação. Esse sujeito são nós, porque o que nos diferencia de qualquer bicho na natureza, talvez 3 características que estão totalmente imbricadas, elas estão juntas. Nós somos o único ser vivo que projetamos na nossa cabeça o resultado da ação. O macaco não faz isso. O que a ciência vai chamar de teleologia, de pré-ideação. A gente projeta na nossa cabeça antes o resultado da ação. O fato de projetar na nossa cabeça o resultado da ação, isso nos dota de uma outra característica que somente nós temos, que nenhum outro bicho tem, que é a capacidade de criar a nossa necessidade e a capacidade de satisfazer a nossa necessidade. Isso é um ato histórico, né? Por exemplo, todo mundo aqui sente fome, certo? Fome é uma condição biológica, qualquer bicho sente fome. Se eu como de colher, de garfo, sentado em pé, isso já é uma construção social histórica, não é? Então, essa capacidade de projetar, de construir necessidade, de construir formas de satisfação da necessidade, isso nos dota de uma dimensão de liberdade. Que o bicho não tem essa dimensão de liberdade, ele não projeta. E aí, a partir do momento que eu desenvolvo algum tipo de consciência, nós também somos o único ser da natureza que temos consciência plena de que nós vamos morrer. Que a gente passa a vida inteira dando sentido, tentando dar sentido ao que vai acabar. Todo mundo vai morrer. Então, essa maneira como eu me relaciono, a droga se apresenta, em geral, como um objeto de satisfação plena do desejo. A droga se apresenta de maneira geral, ela atua em 2 dimensões que todo mundo tem, que é a do amparo, do desamparo, da completude, da incompletude. Ela preenche esse espaço. E a droga, ela tem, acho que ninguém duvida disso, uma capacidade de criar uma sensação de afastamento dos problemas, uma sensação de prazer. Porque, afinal de contas, ninguém quer sofrer. Não é? Entretanto, para algumas pessoas, quando vai se desenvolvendo o transtorno de dependência, a droga ela começa a sair desse lugar só do prazer e começa a entrar no lugar de necessidade. Tem muito usuário no CAP-Isabel onde eu trabalho que fala assim: Daniel, mas eu não sinto mais nenhum prazer em usar droga. Tá? Às vezes passa a se usar a droga, passará o desprazer de ficar sem ela. Porque, de novo, ela tem como característica essa maneira de se apresentar como um objeto de satisfação plena. Não pode acabar ali. Porque ela preenche esse espaço, a depender da relação de cada um. Então, quando nós estamos falando de tratamento, o tratamento, medicação ajuda? Ajuda. Medicação tira a vontade de usar droga? Internação, para quem de repente precisa estar numa situação muito grave, internação ajuda, muitas pessoas se beneficiam da internação, resolve. Quando penso em resolver, eu estou pensando em um problema vascular. Quando eu estou pensando em resolver, eu estou pensando numa cura da diabetes, que da alimentação está curado. No caso do exemplo que você traz. Resolve. Não estamos falando necessariamente de cura, nós estamos falando de um outro lugar para isso. E aí eu vou explicar por quê. Então nós não vamos ter, a ciência não conseguiu desenvolver nenhuma droga que seja capaz de tirar a vontade de usar droga. E isso, até onde a gente consegue explicar, tem alguns elementos que acho que permite que a gente reflita um pouco sobre isso. Então, quando eu estou falando que a droga para algumas pessoas vai sair desse lugar de necessidade, de prazer, começa a compor um lugar de necessidade, o tratamento vai passar necessariamente pela capacidade de fazer isso tudo. Então, o que a gente sabe? Se remédio ajuda, se internação ajuda, mas necessariamente vai ser preciso encontrar outras coisas importantes. Porque quanto mais coisas importantes a pessoa tiver, menos importante vai ficar a droga. Uma das coisas. É uma verdade muito verdadeira. Isso que você falou. Porque eu venho de uma família de descendentes alcoólicos, e eu
pai, todos os irmãos, todo mundo sofreu, internado, ninguém se curou, morreram. Hoje meu pai é denunciado por alcoolismo. Eu estou aqui vendo até hoje ainda, não pesadinha do dia, porque se não beber, ninguém consegue segurar, tem que dopar, e ninguém dos meus irmãos bebeu, só eu. Então, um dia eu olhei a situação, né, e falei, se eu não parar, eu vou chegar nesse ponto, porque o meu já era hereditário, já tinha ali, era diferente de um prazer que eu tomava ali um pouquinho e parava, não parava. E eu decidi dar mais importância a outras coisas, como eu apresentei, algo que tem que ser mais forte que aquilo ali para mim. Então, tudo, Deus, religião, Que legal eu isso que você está mesmo. falando. E que coragem, obrigado por poder compartilhar disso. Assim. E eu consegui parar, hoje vai fazer quase 3 anos que eu não bebo mais e eu não consigo nem sentir o cheiro mais. E aí, isso é um ponto importante, porque assim, eu não sei qual é o momento, desculpa, eu esqueci seu nome, Leila. que a Leila traz, mas assim, para algumas pessoas, você já deve ter passado por isso, que nós só sabemos da importância desse ar-condicionado, porque sabemos como é o calor sem ele. Nós sabemos a importância dessa luz, porque sabemos que se apagar fica no escuro. Se a gente parar para pensar, quando a gente está com muita raiva de alguma coisa, provavelmente essa raiva, ela guarda uma tristeza que está mais profunda. Então não adianta eu olhar a raiva. Então quando eu estou falando do transtorno de dependência de álcool, o transtorno de dependência de álcool é um sintoma de provavelmente outras coisas que estão mais escondidas. Nós vamos ter que tentar entender quais são essas coisas. Vazios, né, que você quer preencher. É o nome que vai dar cada um para isso. Porque assim, se o transtorno de dependência, o abuso de álcool e droga é um sintoma, nós vamos tentar entender ao longo do tratamento qual que é a função, qual que é o lugar que o álcool e a droga ocupam na vida de cada um. E aqui está o grande desafio, porque isso não tem resposta. Aqui nós estamos tentando formular perguntas para entender um processo. Porque o tratamento ele vai passar necessariamente pelo campo da escolha, então nós vamos precisar ampliar a capacidade crítica de refletir sobre a nossa própria condição. Assim como a Leila traz, quantas pessoas vocês ouviram falar, fulano entrou para a igreja, parou de fumar, parou de beber, pode ser o nome que dá, não vou entrar na questão de fé aqui. Né? Ele só Mas encontrou algo mais forte, mais importante. Encontrou elementos que concorram com a vontade de beber. Sabe aquele papo de domingo à tarde, que não tem nada para fazer, a gente abre a geladeira, fecha, aí dá mais uma voltinha, abre a geladeira, sabendo que não colocamos nada dentro da geladeira, mas está abrindo e fechando a geladeira. Por quê? Para tentar trazer uma questão para a gente pensar. Todo ser humano tem uma dimensão que falta. A gente vai estar tendo sempre a sensação de que alguma coisa está faltando. Já ouviram aquela música do Raul Seixas? Eu adoro o Raul. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável, ganho 4.000 cruzeiros por mês, eu devia estar alegre, então, o olho de tolo, né? A maneira como muitas vezes não é nem só pelo desespero, não é só nem pela felicidade, nós estamos falando de completude, de amparo e de desamparo. E aqui a questão fica um pouquinho mais complicada. Por isso que quando eu falo do olhar biológico, seria muito mais fácil se um remédio pudesse resolver, estava ótimo. Mas quando nós estamos falando de transtorno, em geral, vamos pensar assim, trazendo um outro tipo de transtorno que também todo mundo aqui conhece alguém que já passou por isso e pode ser que tenha companheiros e companheiras que passam. O transtorno da depressão é o segundo transtorno que mais se capacita para o mundo do trabalho, por exemplo. A primeira droga para depressão que foi desenvolvida foi na década de 50. Os casos de depressão não diminuíram, eles só aumentaram. Se o remédio melhorar, resolvesse, bastava dar o remédio. Por quê? Porque a aposta científica, a evidência, ela é muito frágil. Porque uma parte da aposta é que há um rebaixamento da serotonina, e aí você introduz um estimulante de serotonina, vai melhorar a reação química no cérebro, a pessoa vai ficar melhor da depressão. E aí é que a gente começa a perceber que isso pode ser um elemento, ainda que com evidências muito frágeis assim, que o sustente, mas é um elemento, mas nós estamos falando de um conjunto de relações que a gente desenvolve no cotidiano. Como a gente lida com essa dimensão que falta. Como a gente lida com a angústia de saber que nós vamos morrer. Como a gente lida com as nossas relações, com as coisas, com o nosso próprio corpo. Então, quando nós estamos falando que o transtorno da dependência ele tem uma dimensão biológica, uma dimensão psicológica, uma dimensão social, trazendo um pouco para a dimensão biológica,
Posso perguntar para vocês assim, aqui, alguém chora? Chora? Quem chora? Eu choro ouvindo a Maria Bethânia, mas quem mais chora? Por que chora? Quem chora? E por que chora? Quem chora, companheiro? Tristeza, de felicidade, por quê? Saudade. Eu choro bastante quando deixo os bichinhos sofrendo. Ver um animal sofrendo, isso gera tristeza. O que mais? Quando chega o coleiro, e aí a coisa aperta. E aí resolve? Não. Por que a gente chora? Alivia, mas o coletão continua girando ali, né? Por que a gente chora? Vocês já pararam para pensar sobre isso? A emoção explodindo. A emoção explodindo. Mas já pararam para pensar que isso tem um fator que é da nossa biologia? Isso já é uma dimensão simbólica das relações. Mas se a gente pensar, veja só, a gente quando é bebê, e quem tem filho percebe isso todo o tempo, a gente quando é bebê, se a gente não chora, a gente não ganha alimento, se a gente não chora, a gente não ganha afeto, se a gente não chora, a gente não ganha calor, certo? O nosso cérebro, ele tem um padrão de funcionamento, e ele tende a repetir, a reproduzir tudo aquilo que ele acredita que dá certo. Quem dirige aqui? Dirige? Então eu imagino quem dirige não fica mais hoje calculando, agora eu vou para o primeiro, agora eu vou para o segundo, agora eu vou para o automático. Ninguém aqui calcula quanto de pasta de dente põe na escova para escovar os dentes, só vai lá e põe. Ninguém fica calculando, eu estou com 150 ml de sede, põe no vai lá, põe no copo e toma. Não é? Por quê? Porque a nossa vida ficaria insuportável se a gente fosse refletir sobre tudo aquilo que a gente fosse fazer. Afinal, nós somos um ser de projeto. Mas nosso cérebro tem por característica colocar no automático tudo aquilo que ele acredita que dá certo. Imagina se eu fosse atravessar a rua, se eu tivesse que calcular a distância do carro, agora eu vou para o pé direito, agora eu vou para o pé esquerdo, a vida ficaria insuportável. Ficaria insuportável. Então o nosso cérebro desenvolveu ao longo do processo evolutivo essa característica de colocar no automático aquilo que acredita que dá certo para ficar mais suportável. Voltando à questão do choro, chorei uma vez, ganhei o alimento, chorei uma vez, ganhei o afeto, chorei uma vez, ganhei o calor, o que acontece com o cérebro? Pumba, bota no automático. Bota no automático. Eu tenho um moleque de hoje, já está com um molecão de 13, eu dou esse exemplo faz 15 anos, mas eu tenho um moleque hoje que está com 13. Se eu estiver andando com ele na rua, só nós dois, e ele tropeçar e ralar o joelho, provavelmente o que vai acontecer? Tá bom, não chora, hein? Vai chorar até não querer mais, não é? Vamos para de 4 anos, que é mais fácil isso. Vai chorar. Se estiver andando eu, ele e um coleguinha da escola ele tropeçar, ralar o joelho, o que ele vai fazer? Vai segurar, não é? Por quê? Porque provavelmente o constrangimento de se ver frágil ou chorando diante, afinal de contas, culturalmente a gente não pode chorar, a gente tem que estar sempre produtivo. Porque tem um fator cultural, histórico, que nós somos meio que impelidos a assumir essa posição, que é de estar sempre produtivo, de que se está triste tem remédio, se está feliz tem remédio, se está pipocando tem remédio, se não está dormindo tem remédio, se quer agitar tem remédio. Então a gente precisa ser produtivo para o mundo. Então tem uma ideia dominante nesse sentido, que a gente passa a reproduzir sem nem parar para pensar muito sobre isso. Né? Quem aqui já não veio trabalhar todo arrebentado, cansado, destruído, angustiado, sofrendo? Por quê? Porque você precisa ser produtivo. Afinal de contas, se eu não for produtivo, eu não como. Então tem uma lógica muito cruel nesse processo. Né? Mas essa é uma lógica que é construída historicamente, ela também pode mudar. Mas acho que essa é uma outra discussão. Voltando para a nossa conversa inicial, anterior, então meu moleque provavelmente vai segurar o choro, porque tem um constrangimento, tem um fator cultural aí que acho que ele coloca para ele que é mais importante chorar. Mas Daniel, o que isso tem a ver com droga? Então vamos lá. Nós, como ao longo do nosso desenvolvimento, entendemos que o choro é algo que promove uma satisfação,
o meu cérebro coloca no automático, ao longo da vida, diante de todo e qualquer sentimento muito intenso, vai vir vontade de chorar. Se eu vou chorar ou não, isso é uma outra discussão, mas a vontade vai vir. Qual que é a relação que isso estabelece com a droga? O transtorno de dependência, ele se instala na parte do cérebro, no mesmo lugar da parte da memória. Nosso cérebro, vocês sabem, ou para quem não sabe, nosso cérebro é dividido. Tem a parte da memória e a parte da crítica. Certo? A parte da memória, ninguém esquece. Esquece a forma do elefante, não vai esquecer. Esquece a forma da lua, não vai esquecer. O nome da banda, não vai esquecer. Essa parte da memória é onde também se insere o transtorno da dependência. Então você imagina se a ciência conseguisse mapear isso e desenvolvesse uma medicação para tirar a vontade, ela ia atuar nessa dimensão da memória. Provavelmente ia tirar a vontade não só de droga, mas de tudo. E não tem como separar. Tudo bem até aqui? E aí, ao longo do tratamento, o que nós vamos tentando trabalhar com as pessoas? A parte da crítica. Porque o nosso desejo é ambivalente. Por isso que todos nós temos essa ambivalência. Ah, eu quero muito uma camisa azul. Olha que eu compro a camisa azul, não é mais camisa azul. Quem aqui já não teve um amor de adolescência ligado a uma música, olha que ouve aquela música, já liga naquele amor. É automático, a gente não controla isso. Se eu vou procurar pessoas, se eu vou mandar mensagem, se eu vou meter o louco no WhatsApp, isso é uma outra discussão. Mas esse aspecto da memória vai disparar. E aí a parte da crítica que a gente vai tentando trabalhar, que é um que a Leda falou de por que é importante ficar sem usar droga hoje, quanto mais coisa importante eu for desenvolver, menos importante vai ficar a droga, porque essa parte da memória vai sendo ativada, nós vamos precisar trabalhar a parte da crítica, por isso que muito usuário fala que parece que fica um anjo e um demônio na cabeça, um pedindo para usar, outro pedindo para não usar. Quem aqui já não fez o voto? Puta, hoje eu não vou beber. Aí vem o fulano, vamos lá na quadra, ou sei lá, vamos dar uma volta. E aí começa, mas hoje eu não posso, estou tomando antibiótico, não importa, a outra, não, precisa tomar. Faz parte dos processos. É o que as pessoas falam assim, o diabo e o anjinho bom e o anjinho mau. Mas é a própria cabeça da gente. Para quem acredita que é o anjo bom, o anjo mau, pode ser o anjo bom ou o anjo mau. Mas tem um fator biológico tem um fator biológico que vai disparar. Mas a dependência, ela nunca começa a dependência. A dependência, ela tem algumas características. Tá tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Eu falo meio acelerado assim mesmo, eu também tenho tempo, senão eu fico aqui a tarde inteira. Mas a dependência, ela nunca começa. A dependência, ela tem características. Então dá para a gente falar algumas características da dependência. Uma primeira característica da dependência de álcool e outras drogas é a abstinência. O que é a abstinência? A abstinência é um conjunto de sintomas que o corpo manifesta pela ausência da substância. Né? Então nós vimos que o cérebro tem um padrão de funcionamento, ele tende a colocar no automático tudo aquilo que ele acredita que dá certo, e aí então ele estabelece essa forma de funcionamento. Então vamos pensar, vou tentar trazer algumas das drogas mais comuns para a gente pensar essa questão da abstinência. Por exemplo, o álcool. O álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. O que isso quer dizer? Que o álcool vai fazer o cérebro funcionar mais devagar. Quando o cérebro tem um padrão de funcionamento, o que ele faz? Para tentar compensar isso que o álcool causa, ele acelera. Então o álcool deprime, o cérebro acelera. O álcool deprime, o cérebro acelera. Quando eu tiro o álcool, o que acontece com o meu cérebro? Não, ele está acelerado. Porque ele tenta combater aquilo. Então o álcool deprime o cérebro acelera. Na hora que eu tiro o álcool, meu cérebro está a milhão. Acelerado. Qual que é um dos primeiros sintomas para quem vai desenvolver uma abstinência de álcool, vai apresentar? Roteiro. Qual que é o BO disso? Botou um golinho e já firma na hora. Por quê? Porque é o álcool que está gerando e a abstenção do álcool que está causando também. É um alimento já passou a ser, né, que eu acredito. Quando eu entendi que o problema é quando ele... tem pessoas que gostam disso, tem pessoas que precisam de um alimento. Se tiver que escolher entre a bebida e a comida, eu escolheu a bebida, porque é uma necessidade tão grande que já passa a ser 60%. E quando não é assim, é aqueles que não viram, né, dependentes.
Isso. Então acho que tem vários elementos aí que dá para a gente pensar, porque o que você traz tem uma relação imediata com uma outra característica da dependência, que é a fissura. Mas aí nós vamos falar da fissura daqui a pouco. Então, uma das características da abstinência do álcool, primeira, para quem vai desenvolver a síndrome de abstinência alcoólica, o que é a síndrome de abstinência alcoólica? Um conjunto de sintomas que o corpo manifesta pela ausência do álcool. Uma primeira característica é o tremor, então a gente já entende por que treme. Outra característica da abstinência é sentir coisa andando pelo corpo, coração disparar, sudorese, desmanche na parede. O limite da abstinência do álcool pode ser aquilo que nós vamos chamar de delírio trêmico, se a pessoa começar a delirar, e pode ter convulsão. O álcool é de longe a droga que mais mata no mundo. De longe. A que mais mata. Se vocês tiveram a oportunidade ou já passaram por isso, a pessoa na abstinência do álcool, ela não levanta do sofá. O usuário na abstinência da cocaína e do crack está rasgando a cidade de norte a sul para pegar. O álcool não sai do sofá. Você quer perguntar? É verdade que a pessoa que todo dia toma uma latinha de cerveja já é dependente de álcool. Você está perguntando ou está afirmando? É que é disso que nós estamos falando, professor, nosso perdão? Rosimei, é que classificar a dependência, ela tem um conjunto de fatores que é disso que vou tentar enumerar aqui. A questão não está se toma uma latinha de cerveja todo dia. De novo, nós estamos falando da função que essa latinha tem na vida dessa pessoa. Quando não tomar, vai ter tudo isso aí que você está falando? Vai. Está tendo outros agravos? Então, para classificar como dependência tem critério, e é isso que nós estamos falando. O primeiro critério é a abstinência. Então, vai apresentar um conjunto de sintomas físicos e psicológicos pela agência da bebida. A abstinência do álcool é a única que pode matar. Ninguém morre porque parou de fumar crack, ninguém vai morrer porque parou de usar cocaína, mas parar de beber na unha, para algumas pessoas isso pode ser se transformar num problema muito grave, e em alguns casos pode precisar de um ambiente protegido, uma internação, para fazer essa abstinência assistida, porque ela pode ficar grave. A cocaína ela tem um efeito antagônico ao álcool. A cocaína ela é uma droga estimulante do sistema nervoso central, então ela faz o cérebro funcionar mais rápido. O cérebro tem um padrão de funcionamento, como eu estava dizendo. O que acontece? Ele força a funcionar mais lento porque a cocaína está estimulando. Ele força a funcionar mais lento porque a cocaína está estimulando. Quando eu tiro a cocaína, o que acontece? O cérebro está devagarinho. Como que é normalmente a abstinência da cocaína? A sensação de merda, de tristeza, que não vai dar conta de nada. Deu um tirinho, está limpando até o azulejo com escova de dente, que é uma droga de potência. O crack, para quem não sabe, o princípio do crack é a mesma droga, é a cocaína, é o mesmo princípio. Né? Só que aqui no Brasil quase ninguém toma piaba, cocaína na veia, então o crack, se a cocaína ao inalar, cheirar ela vai demorar, dependendo da droga e de cada organismo, vai demorar uma meia hora, 40 minutos para cair na corrente sanguínea e chegar no sistema nervoso central. O efeito da cocaína, de novo, vai depender de cada organismo, da qualidade da droga, mas vai durar lá só uma hora e meia, 2 horas e meia, vai começar a diminuir o efeito. O crack, ele é fumado. A quantidade de cocaína que tem numa pedra de crack é muito pequena. Como o crack ele é fumado, ele entra pela via aérea e cai no pulmão. O pulmão, o que acontece? É extremamente irrigado. Tanto a cocaína como o crack, que são a mesma droga, é uma droga de vasoconstrição. Então ela faz a veia ficar mais fina e o fluxo sanguíneo ficar mais rápido. Então o que acontece? O usuário dá uma paulada de crack, 8 segundos chegou no sistema nervoso central, 1 minuto e meio não tem mais nada de efeito. Não é isso que vicia, porque também tem pessoas que fumam crack de vez em quando estão tocando a vida. Conseguem controlar. Assim como o álcool, assim como qualquer outra droga. Por quê? Porque quando nós estamos falando de dependência, também tem aquilo que a droga te oferece
enquanto característica da droga, e tem aquilo que você tem de expectativa do que a droga pode aplacar. Então, quanto mais for o seu desejo de droga, mais difícil vai ser lidar com ela. Ou quanto mais você encontra a satisfação do seu desejo a partir da droga, mais difícil vai ser lidar. Você vê as emoções por trás de tudo isso? As emoções também, sem dúvida. Sem dúvida. Porque se a cocaína é uma droga estimulante, você imagina para quem está com o humor deprimido, joga lá em cima. Qual que é o problema? Passa. Passa. Caiu de novo na questão da raiva e da tristeza. Posso estar com muita raiva, mas ela guarda uma tristeza mais profunda. A raiva passa, e a tristeza? Vamos ter que olhar para ela. Entende? Então, não é nem minimizar e nem transformar isso como uma causa única, porque senão era muito mais fácil, internava todo mundo e resolvia. Mas não resolve. Porque uma coisa é parar de usar droga, outra coisa é continuar sem drogas, que é diferente. Parar, todo mundo para, continuar sem, nós vamos ter que escolher. Também, e escolher todo dia, porque a sombra fica ali. Vem às vezes na forma de uma memória, enfim, nós vamos lembrar daquilo assim como um amor de adolescência, porque a memória em alguns momentos vai ser disparada. Tem usuário que fala assim para mim, Daniel, eu posso pegar uma nota de 100 na mão, não dá nada. Eu peguei uma nota de 10 já começa a embrulhar o estômago. Isso porque eu pido 10 reais e tal. Tem uma série de associações que está na cabeça. Não estou nem pensando na fulana ou no fulano de tal. A música lá acabou, já posso tudo. Você que você tomou um copo d'água, você sente o gosto do crack passando na sua garganta, dá vontade de você fumar coisa. Eu acho que é uma das drogas mais difíceis que tem, tanto o crack quanto a cocaína. Sabe que a cocaína, que o crack é a sujeira da cocaína, né? É feito o refil da cocaína, sobra aquele óleo, aquela sujeira, daquilo lá dele vai pro crack. Então eu acho que são as duas drogas mais distantes que tem. Até mais que eu aqui nessa vitamina. É que não tem um parâmetro para medir, porque para o usuário que desenvolve uma dependência, quem tem dependência de sexo sabe o quanto que sofre com isso. Quem tem dependência de alimentos sabe o quanto sofre com isso. Porque a dependência não está necessariamente naquilo só que a droga te oferece. A dependência também está, sobretudo, na relação que eu desenvolvo com aquilo. Cara, quem desenvolve uma dependência de sexo é bom. Tem problema com isso. Então, nós estamos falando da função. Qual que é uma parte boa disso? O cérebro tem uma capacidade de se reorganizar. Então, a abstinência, ela tem prazo para acabar. A abstinência, ela tem prazo. A abstinência do álcool vai durar, ela pode iniciar nas primeiras horas sem bebida, por isso que tem muito usuário que acorda tremendo, na hora que acordou, ele foi acordado pela abstinência, tomou um golinho e firmou. Mas para quem vai conseguir ficar sem, entre o quarto e o oitavo dia é o período que pode ficar mais grave, e a abstinência vai durar no máximo 14 dias do álcool. Da cocaína e do crack, a abstinência dura em torno de 8 dias. Depois disso, não tem mais abstinência. Mas, aí vem uma segunda característica da dependência, a fissura. O que é a fissura? É uma vontade incontrolável, quase desesperadora de usar droga. Por quê? Cai na vontade de chorar. Meu cérebro entende que aquilo é importante para a minha existência, que sem aquilo eu não consigo sobreviver, isso é a mensagem que chega na memória, que eu preciso daquilo para existir. Então é uma vontade quase desesperadora. Por isso que a dependência tem uma faceta psicológica também. Vamos parar para pensar assim, se a gente fosse transformar em reação química tudo aquilo que acontece no nosso cérebro na relação de prazer, liberação de endorfina, adrenalina, serotonina, enfim, naturalmente, aquilo que o meu corpo produz vai chegar no máximo a 100 volts. Tá? Então, aquela vontade da comida da avó, daquele macarrão massa caseira, aquela vontade de comer aquele purê de batata, comer aquela satisfação, no máximo que vai chegar a 100 volts. Aquela relação sexual mais desejada do mundo, o máximo que vai chegar a 100 volts. O exercício físico mais intenso, o máximo que vai chegar a 100 volts. O álcool vai oferecer em torno de 120, 150%. A cocaína vai oferecer em torno de 400. Então você imagina o crack 408 segundos, o minuto e meio acabou. Entende? Então, uma outra característica da dependência é a fissura, essa vontade incontrolável de usar droga. Uma terceira característica da dependência
é a tolerância. O que é a tolerância? Precisar de mais droga para ter o mesmo efeito. Comumente conhecido, forte para beber. Quem nunca ouviu falar? O fulano de tal é forte para beber. Isso tem nome, isso chama tolerância. Né? Uma quarta característica da dependência é continuar usando droga mesmo diante de impacto negativo. Ou seja, aparecendo problemas de saúde, perdeu o emprego, está brigando com todo mundo, não está conseguindo se inserir em outras atividades e ainda assim não conseguir parar. Então, continuar usando droga mesmo diante de impacto negativo. Uma quinta característica da dependência é a diminuição da perspectiva. O que isso quer dizer? Uma vez o Mário ficou bravo, falou: Daniel, está muito difícil parar. O que foi? Não, até batizado de crente agora está tendo cerveja. Então assim, sabe aquele papo, vamos lá na festinha, vai ter cerveja? Lá não vai ter, nem vou. Quando parte das nossas escolhas, de todas as nossas escolhas, passa a ser atravessado pela substância. Então quando há uma diminuição da perspectiva de outras possibilidades de prazer. E uma sexta característica da dependência é a perda do controle sobre a frequência e a intensidade. Vou cair naquilo que você estava falando. Então, um baseadinho só de final de semana. Beleza, a gente vai passar a vida assim. Fumo um baseadinho todo dia, mas é aquele baseadinho. Vai passar a vida. Toma um golinho só no sábado, porque no domingo, no outro dia eu fui muito amassado, toma uma cervejinha no sábado. A gente toca a vida desse jeito. Mas uma das características da dependência é quando começa, toma a cerveja na segunda, passar a ressaca no domingo, vou pegar um fardinho para assistir o jogo na quarta, o fardinho acabou, vou lá, busco mais, vou tomar só 3, a hora que eu vejo já deitei 2 fardinhos. Quando eu começo a perder o controle sobre a frequência de uso e a intensidade de uso. Então são 6 características da dependência: abstinência, fissura, tolerância, continuar usando mesmo diante de impacto negativo, diminuição da perspectiva e perda do controle sobre a frequência e intensidade. Se, para quem está aqui ouvindo, ou para quem conhece, enfim, dessas 6 características, se estiver apresentando pelo menos 3 delas, acende a luz amarela que pode estar saindo desse lugar de prazer só e entrando no lugar de necessidade. E aí talvez a necessidade de tratamento. Né? Então, quando a gente está falando de dependência, isso é a forma como a gente avalia o usuário que chega para procurar atendimento. E é uma proposta de cada um olhar para a sua própria condição. A partir disso, porque de novo, só vamos ter garantia que não vai ser dependente quem usar. Quem iniciou o uso, seja por qual motivo for, está atento e refletindo sobre a função, sobre o lugar que o álcool e a droga têm na vida de cada um. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida? Esses 6 sintomas que você falou servem para 6 características. 6 características servem para quem usa a cannabis também? A mesma coisa ou muda alguma coisa? Não, mesma coisa. Mesma coisa no sentido assim. A maconha é tida como uma droga com potencial nocivo inferior às outras drogas, como nós estamos falando de maconha e cocaína, por exemplo. Cocaína, crack e álcool, por exemplo. Algumas pessoas vão passar a vida fumando baseado e não vão ter problema. Algumas pessoas vão desenvolver problemas terríveis com a maconha. Por exemplo, tem estudos que apontam a maconha como um disparador para a esquizofrenia. Então, quando eu vou falar na escola com a molecada, quem tem uma predisposição genética, um fator hereditário na família de ter pessoas com transtorno de esquizofrenia ou sofrimento mental, a sugestão, a orientação é ficar longe da maconha, porque pode ter problema. Né? A maconha é uma droga perturbadora do sistema nervoso central, é uma droga de vasodilatação. O pico da maconha, então vamos falar, você torce, você fuma baseado, ela é de vasodilatação, então faz o fluxo sanguíneo funcionar mais devagar. Algumas pessoas, em geral, acalmam, mas tem pessoas que agitam, porque ela é uma droga perturbadora, então isso não tem um padrão, porque também a maneira como o uso de droga se insere em um contexto. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo e eu volto aqui, tá? Qual que é o seu nome? Washington. Uma coisa é, eu vou sempre na biqueira do fulano de tal, ou faz um delivery, hoje tem um delivery, quero meu baseado, estou sozinho em casa,
não tem ninguém que implique, todo mundo sabe, ou qualquer coisa assim, ó, é algo que está estabelecido naquele ambiente que eu estou. Vou lá, todo uso de droga, como qualquer comportamento nosso é ritualizado, vou lá, torço meu baseado, fumo depois do dia de trabalho, dá uma brisa, espero baixar, vou lá, janto, faço minhas coisas, vou tocar a vida. Isso vai ser uma brisa. Outra brisa é o delivery que passou, vou ter que sair para buscar, vou sair para buscar, puta, a cidade está molhada, está cheia de polícia para tudo quanto é canto, vou ter que pegar um chute correndo, a esposa saiu de casa, vou ter que dar uma bolinha rapidinho só para... Provavelmente a brisa vai ser outra brisa e a mesma maconha. Então tem a expectativa do usuário também. Como a pessoa está, né, naquele momento. Opa. Quando eu estou muito deprimido, tomo um borozinho para dar aquela relaxada. O que acontece normalmente? Chora. Porque tem uma expectativa. Né? Então, aí voltando. Todos os jogos é ritualizado. Vamos pensar uma situação padrão. Fumo lá um baseado todo dia, toma uma bolinha antes do almoço, abre o apetite, almoço, vai chegando à noite, toma uma bolinha para relaxar, para dormir, durmo, porque no pico da maconha, qual que é a característica normalmente? Aumento, olha, que começa a diminuir o efeito, aumento do apetite e sonolência. Essa é uma característica normal. O que acontece? Para quem está tocando a vida assim não vai ter muito problema, então não precisa olhar para a dependência, porque não tem critério de dependência. Para quem, puta, apareceu um BOzinho, sei lá, deu uma situação na garganta, não vou poder fumar, vou ter que ver como que... não vou poder usar a maconha. Aí que nós vamos ver se tem uma característica de dependência ou não. Por quê? Se eu tenho um comportamento ritualizado, e entre esse, vou usar a maconha para dormir, e a maconha, ela de fato gera sonolência, quando eu tiro a maconha, lembra que o cérebro tem um padrão de funcionamento, ele está se organizando. Então, se a maconha gera fome, se a maconha gera sono, na hora que eu tiro a maconha, provavelmente que eu vou ter uma dificuldade de apetite e insônia. Quer ver quando eu vejo muito isso? Molecada que às vezes vai para o sistema prisional, Fundação Casa, ou um jovem adulto que vai para o sistema prisional e aí não consegue acessar a maconha. Vai ter problema para dormir, provavelmente. Vai ter problema com apetite no começo. Mas tem medicação que ajuda a diminuir esse impacto. Tem medicação que ajuda a dormir, tem medicação que vai ajudar na questão do apetite. E a maconha, se a abstinência do álcool é de 4 a 8 dias de forma mais intensa, dura no máximo 15 dias. Se a abstinência da cocaína e do crack é no máximo 8 dias de abstinência. A da maconha e do tabaco, a abstinência ela é leve, mas ela é mais longa. Dura em torno de 4 a 6 meses. Até o cérebro se organizar. Por isso que o pessoal às vezes para de fumar ou para de fumar tabaco ou maconha, fica mais irritado, mais ansioso, e lá para dormir, apetite. Essa abstinência ela vai durar pelo menos de 4 a 6 meses. E aí o cérebro vai se organizando. Então, faz sentido até aqui essa conversa? Então, mais do que vir aqui falar, não é para beber, ou a maconha é uma droga perturbadora, a cocaína é uma droga estimulante. Não, é a gente colocar a experiência que a gente tem, uma droga dentro de um conjunto de experiências que a gente tem consigo, com o próprio corpo, fazendo as coisas que a gente se Tem que enxergar o que aquilo está fazendo para você, né? Qual que é a função? É que às vezes não tem essa resposta, mas é justamente mais do que ter resposta, é como que a gente vai formulando essas perguntas. Explica uma coisa que as pessoas falam assim, quando a pessoa está bebendo, tomando álcool e tal, aí dá um tiro, aí corta o efeito, aí bebe mais, aí vira aquela coisa, é verdade? Isso é maravilhoso, eu adorei a pergunta da senhora. Qual que é o nome da senhora? Márcia. Dona Márcia, adorei a pergunta da senhora, porque eu tinha lembrado de falar disso, já tinha esquecido, agora a senhora me lembrou. O que acontece? Como a gente está falando, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, o álcool. A cocaína é antagônica, ela é uma droga estimulante do sistema nervoso central. Muitos usuários falam isso mesmo. Quando eu não bebo, nem cheiro. Tem muito usuário que fala. E aí, mas quando eu bebo, aí eu vou logo procurar cocaína. Às vezes, é a vontade da cocaína que faz a pessoa beber, porque a hora que você bebe, você diminui as barreiras sociais, aí virou a chave, um abraço, né? Para muitas pessoas. O que acontece? Se o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, a pessoa bebe e vai dar um tiro, a cocaína é uma droga estimulante, fica uma droga
que bater na outra, na verdade, não é uma droga que está tirando o efeito da outra. Na verdade, nós estamos com dois efeitos atuando no sistema nervoso central de duas drogas diferentes. O efeito é o mesmo. Nas duas, eu acredito. O efeito vai ficar batendo. Uma está deprimida, outra está estimulando. Mas é quem faz o bloqueio? Imagina, fica as duas agindo ao mesmo tempo. Mas se uma diminui, a outra acelera, aí por quê? Porque não tem a mesma compensação. E a pessoa, eu já a pessoa foi funcionando, ela inventa tudo. Põe no carro, já está ali de pau. Mas isso é uma outra coisa. Veja só, vocês já ouviram aquele papo assim: fulano de tal ele é bom, mas quando bebe fica violento. Não, ele é violento quando bebe, as barreiras muito. Sabe? Porque assim, ninguém que está aqui é só bom ou só mal. Nós não estamos falando de uma questão moral. Todo mundo que está aqui tem uma faceta extremamente destrutiva e tem um conjunto de princípios e valores que norteiam a vida. Quando esses princípios e valores eles vão compondo uma dimensão ética, que a gente vai avaliando o que é certo e o que é errado, isso vai dando o que a gente chama de bordas, barreiras sociais, para a gente viver em sociedade. Né? Que isso passa por todas as instituições, trabalho, família, etc. Mas todo mundo tem um potencial de animalidade, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Todo mundo sofre e ninguém quer sofrer. Todo mundo busca prazer para se livrar da dor. Ninguém quer sofrer. Como cada um lida com o seu sofrimento, com as suas questões, isso é uma outra discussão. Então esse papo de que o fulano é bonzinho, mas quando bebe fica violento, não, ele é violento. Quando bebe, essa violência aparece. A pessoa fica corajosa, né? A bebida vai com a cocaína, inspirada. Nossa, eu tenho um sobrinho meu que deu um trabalho que ele rodava o carro na rua assim. Hoje ele não usa mais cocaína, mas ele é alcoólatra. Ele bebe de 15, 20 lá, cerveja por dia. Depois do trabalho, é muito trabalhador. É isso. E aí, quando nós estamos falando de tratamento, nós estamos falando de elementos que possam concorrer com esse lugar da dependência, com essa função. Porque nós não vamos conseguir nada que substitua. Nós vamos ter que encontrar elementos que concorram, que possam concorrer, isso é importante. Voltando àquela velha questão. Então, do que nós estamos conversando aqui, dessas características da dependência, vocês começam a perceber que tem algumas dessas características. Aqui em Ribeirão, não é o CAPS que eu trabalho, mas é o CAPS AD, que fica aqui na Pará também. Tem atendimento segunda a sexta, tem inclusive atendimento noturno, muito usuário não chega no tratamento achando que vai ter que tomar remédio, e o tratamento não começa pelo remédio. Muito usuário não chega no tratamento pensando que vai ser internado, e o tratamento não começa pela internação. Muito usuário não procura o tratamento com vergonha, com medo, mas aqui em Ribeirão tem um serviço especializado nisso. Se inserir em tratamento não quer dizer necessariamente que vai ter que parar de usar álcool e droga no outro dia, ou nem que vai ter que parar de usar álcool e droga para sempre. Não, se inserir em tratamento também é uma oportunidade de poder refletir criticamente a forma como eu lido com as coisas, a forma como eu me relaciono com as coisas. Se isso vai ajudar a parar de beber, se isso vai reduzir o impacto na vida, isso é uma outra discussão. É se abrir para essa possibilidade de cuidar. Você sabe, porque eu tenho experiência de quando eu lembro que ele dava um tiro e bebia ao mesmo tempo, era diferente. Ele ficava acordado a noite toda. Hoje, eu acredito que ele não cheira mais, porque eu vejo ele só bebendo, aí, a hora que ele corta mesmo, ele tem que dorme. Ele nunca dormia, ele passava a noite toda acordado. Eu acho que dá para pensar assim, que são drogas de fato diferentes, mas, veja só, quando ele cheirava, quando ele cheirava, já coloca num tempo que já não tem, e esse sujeito não é mais o mesmo. Por exemplo, todos nós que entramos nessa sala hoje, nós vamos sair diferente dela. Todo mundo que entrou vai sair diferente, porque nós estamos em processo permanente de transformação. Então, às vezes a gente coloca uma perspectiva de futuro, que se a gente for parar para pensar, o futuro não existe. O futuro não é. A gente pode sair aqui e morrer e acabou. Né? Então, se a gente for parar para pensar isso de uma outra maneira, o que de fato nós estamos fazendo é construindo outro passado.
Então, qual que é o passado que nós vamos estar construindo e podendo falar sobre ele daqui a algum tempo? Por quê? Então, quando ele cheirava, era assim, mas a pessoa que cheirava também mudou, como nós mudamos quando entramos aqui. Não quer dizer necessariamente melhor ou pior. E aí, de novo, isso é um convite para a gente refletir sobre as nossas próprias relações. Né? Então, o tratamento passa. Pode ter medicamento que ajuda? Sim. Tem medicamento que tira a vontade? Não. Mas é possível uma vida sem droga? É possível uma vida sem droga. Mas é passar necessariamente, fundamentalmente, pelo campo da escolha de cada um. Ribeirão tem serviço especializado para esse tratamento. Todo mundo sabe que o sigilo é protegido por lei, tem toda uma dimensão ética em relação a isso. Então, se essa conversa fez sentido e disparou, procura um serviço, procura um serviço de apoio, que possa de alguma maneira, se contribuir para refletir sobre a nossa própria condição. Eu acho que a gente tem uma função nesse encontro. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar hoje, assim, existe a pior droga para você na sua vida? O que eu posso te responder de forma objetiva, a pior droga vai ser sempre aquela que a pessoa sofre em relação a ela. Mas, o que a gente pode talvez pegar sua pergunta e jogar para um outro contexto. Hoje, segundo as pesquisas, qual que é a droga que mais mata no mundo? O álcool, disparado. No CAPS-AD onde eu trabalho, em Sertãozinho, nós vamos completar 9 anos a semana que vem de existência. Nós nunca perdemos um usuário por overdose de cocaína e crack, não porque não morre de overdose, mas é uma outra droga, o sistema de saúde está mais bem equipado, você tem alguns outros recursos um tempo menor do que já foi em outro momento, enfim, nós nunca perdemos nenhum usuário de cocaína e crack. De álcool nós já perdemos 24. Porque o transtorno da dependência de álcool ele demora mais tempo para se instalar e normalmente ele não vem sozinho. Você pegar um exame clínico de um usuário de álcool, ele está todo arrebentado. Você pegar um exame clínico, para ficar só na parte clínica do usuário de crack, muitas vezes não tem nem alteração no exame, porque vai destruindo outra parte. Né? Então, assim, qual que é a pior droga? Aquela que cada um desenvolve a sua dependência. Qual que é a droga que mais mata? Álcool. Disparado. Se a gente for trazer um outro elemento, tem-se uma exploração midiática, por exemplo, da Cracolândia de São Paulo. Tem muita gente lá na Cracolândia de São Paulo? Demais. Quantas pessoas tem na Cracolândia de São Paulo? O último levantamento que fizeram lá tem em torno de 2.500 pessoas na Cracolândia. 2.500 pessoas. Para São Paulo, qual que é a população de São Paulo? 13 milhões. 2.500 é muito ou pouco? Em relação aos 13 milhões? Hã? Em relação aos 13 milhões? Então, se a gente for dimensionar dessa forma. Mas para aquele usuário que desenvolve dependência, ele é 100%. Então, esse cálculo. Agora está em meio a uma pesquisa de uma vacina para transtorno de dependência de cocaína. Não sei se vocês viram, cocaína e crack. Qual que é a ideia da vacina? A vacina atuaria no sistema nervoso central para fazer com que o neurotransmissor não leve o efeito da droga do sistema nervoso. Qual que é a expectativa? De que a vacina vai atuar necessariamente na dependência para interromper o uso. Não, ela vai cortar o efeito, vai cortar o efeito. Todo mundo aqui já, ou sei quem não é, mas alguém aqui já ouviu falar de algum tempo atrás, estou cavantando, de algum tempo atrás, tinha um remédio, eu não vou falar o nome do remédio, porque em alguns lugares você acha, eu achei um remédio muito perigoso, que ele é baratinho, que era um antietanol. O que era o antietanol? A pessoa dessa estava verde para pegar esse remédio, mas você comprava ele baratinho em farmácia. Muita família foi escondido na comida e tudo mais. O que o antietanol fazia? A pessoa, ao sentir cheiro do álcool, começava a passar mal. Inclusive vinagre, perfume e tudo mais. Então, aquele mal-estar fazia com que a pessoa não bebesse. Quem tem filho aqui já viu o que é o bicho-papão, a lagartixa. A hora que descobre que não tem mais bicho-papão e lagartixa, quem pode caber? Não é? Por que eu estou trazendo esse exemplo? O usuário de álcool. Uma pessoa que parou com
Não parou com o remédio. Ah, tá. É porque eles passavam mal mesmo, Isso. O remédio provavelmente deu a possibilidade de ele ficar um tempo sem beber e olhar outras coisas. Porque o remédio não tirou a vontade. Né? O remédio faz passar mal. Muitas pessoas já morreram por conta desse remédio. Porque de fato ele pode ficar muito grave. Porque já pode dar um ataque cardíaco e tudo. O que o usuário normalmente fazia? O que o usuário normalmente fazia ao longo do processo? Vamos lá, vou acabar. O que o usuário normalmente fazia ao longo do processo? Ele, na hora que dava vontade de beber, o que ele fazia? Parava com o remédio. Simples assim. Porque não tinha. Só para fechar da vacina. Então, a vacina, a expectativa é que corte a transmissão, os estudos estão apontando para isso, para não dar o efeito. Mas nós estamos percebendo que o transtorno da dependência está muito além do efeito só. Porque nós estamos falando do transtorno da memória. Se não trabalhar esse outro conteúdo, provavelmente o que vai acontecer? Não vai tomar vacina. Trabalhar as dificuldades também emocionais, né? Então, pode dar um espaço por um tempo, pode diminuir o número de internações, talvez possa diminuir o número de internações. Mas vai gerar a cura. Não estamos falando de cura, estamos falando de processo, não estamos falando de transtorno. O transtorno não tem cura. Mas dá para ter uma vida com uma diabetes, controlando a alimentação, sem ter necessidade de se arrebentar comendo doce. E aí, só para finalizar, nessa estimativa que fizeram a pesquisa, tem em torno de 20 milhões de pessoas que usam cocaína e crack no mundo. 20 milhões. É muito ou pouco? O mundo? Muito. A população global é de quase 7 bilhões. Então percebe que isso é muito. Então, essa proporção, de novo, o usuário que está ali na Cracolândia, por exemplo, é 100%. Para quem tem um membro da família ali todo dia, é 100%. Para quem está sofrendo com um transtorno de dependência, é 100%. Então a ideia de vir conversar com vocês é falar um pouco sobre isso, é saber que Ribeirão tem o serviço que oferece, esse cuidado, que é um dos primeiros CAPs do Brasil, nem era CAPs ainda, era NAPS, que é lá da década de 90, continua existindo esse serviço, que tem, com toda a precariedade e dificuldade que nós temos no sistema único de saúde, quando nós estamos falando de tratamento de álcool e droga, tem recurso que dá para ter uma melhor qualidade de vida, conseguir de alguma maneira estabelecer outras escolhas e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que passei um pouco do tempo que a Ana Paula me sugeriu. Precisa de novo fazer. Fico à disposição, é algo que eu gosto muito, acho importante estar aqui. No que eu puder contribuir, estou à disposição.